sou Lorena Rodrigues e eu vim falar sobre a matemática financeira, educação financeira, a partir do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Antes de mais nada, eu gostaria de mencionar a pessoa que criou essa obra, tá? Esse livro ele foi criado por Carolina Maria de Jesus. Ressalto sempre que Carolina era uma mulher negra, favelada. Ela nasceu em Minas Gerais, numa área rural. Ela era catadora de papel. Na fase adulta, ela já nasceu na área rural e na fase adulta ela seguiu para uma área periférica. Carolina se mudou para uma favela chamada Canindé, em São Paulo, onde ela criou seus 3 filhos, tá? Ela passou uma boa parte de sua vida lá com as suas crianças e nessa favela, com os relatos, com as suas vivências, com as suas angústias, né? Com tudo que ela sofria, com tudo que ela passou, ela escreveu um diário, o qual deu origem ao livro Quarto de Despejo. Uma outra parte que eu gosto de mencionar e que também que explica a ortografia do livro é o fato de que Carolina ela não tinha o estudo completo. Ela só foi até a 2ª série, atual 3º ano do ensino fundamental, vamos dizer assim. Mas apesar de não saber escrever muito bem, ela sempre gostou de ler, e isso não impediu com que ela escrevesse as suas vivências. A partir do seu diário, por isso que o livro recebe o nome, né, Diário de uma Favelada, ela deu origem a essa obra. Bato na tecla que é uma obra temporal, porque se a gente pega os relatos do diário dela, a gente vê que eles se passavam nos anos de 1955, alguns relatos de 1958, 1960, né? Então, se passava na década de 50, mas que é uma leitura que eu faço hoje em dia e eu consigo equiparar com diversos momentos que foram vividos e ainda são vividos por pessoas periféricas, assim como Carolina. Para falar da educação financeira por trás, né, desse livro Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, eu gostaria inicialmente de trazer o contexto histórico. De novo, o livro se passava na década de 50, e aí é de suma importância que a gente repare o que acontecia no mundo nessa década, o que acontecia no Brasil e também o que acontecia no estado de São Paulo, que foi para onde a Carolina ela se mudou. Bom, em relação ao mundo, a gente tinha acabado de viver a Segunda Guerra Mundial, né? Então tinha acabado de passar por uma guerra e, ao mesmo tempo, estava tendo o crescimento e fortalecimento de uma outra guerra, que era a Guerra Fria. No Brasil, a gente tinha troca de governos. Na década de 50, até no momento em que se passa o livro, era o período de Jânio Quadros. Pouco depois teve a eleição de Getúlio Vargas e, em sequência, a eleição de Juscelino Kubitschek. Esses presidentes, né, eles são mencionados no livro da Carolina porque o governo deles tem total reflexo na economia e total reflexo na vida de pessoas que, assim como ela, não tinham uma condição financeira muito boa. Em relação ao estado de São Paulo, esse estado estava sofrendo com um aumento migratório, tá? Especificamente nas áreas de periferia. No caso, crescimento de favela, tudo bem? Assim como a Carolina migrou para uma favela, diversas outras pessoas também estavam migrando. Para fortalecer essas informações, aqui nesse exato momento, eu tenho um gráfico que representa a taxa de inflação no Brasil. Bom, essa taxa de inflação, esse gráfico, né? Ele vai de 1945 a 1964, mas eu vou trazer a atenção de vocês para os períodos os quais são relatados no livro da Carolina. E, especificamente, no período que vai de 1957 a 1958. Repara que em 1958 eu tenho um pico ali, ó, onde está marcado como 39,4% da taxa de inflação. Por que eu chamo a atenção para esse livro, para esse período? Porque no livro a Carolina ela traz alguns relatos, né? E um deles eu fiz questão de destacar, que foi esse aqui, que aconteceu no dia 23 de maio de 58. Antigamente era a macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e o feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos.
passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá, mas as crianças não gostam de fubá. Eu acho esse relato interessante porque ele evidencia como é que eu posso dizer, uma crise financeira que estava ocorrendo no Brasil, tá? Antes, se a Carolina considerava o macarrão um prato mais caro, né, um prato de difícil acesso, aquilo que ela tinha como facilidade, aquilo que ela chamava de amigo, que era o arroz e feijão, virou, como é que eu posso dizer, pro lado dos inimigos, vamos dizer assim, tá? Então ela deixa de ter acesso a um prato que faz parte de uma cesta básica de qualquer cidadão brasileiro, ok? Ressalto que esse momento relatado por ela, que aconteceu em 1958, não está muito distante do que a gente viveu, por exemplo, no período da pandemia, tá? Antes de coisas básicas da alimentação, a cesta básica ela tinha um determinado valor, ela era acessível para uma classe, principalmente para uma parte, né, da classe periférica, e com a entrada da pandemia, com os aumentos dos preços e tudo mais, isso foi deixando de acontecer. E aí, eu quero chamar também a atenção para a importância do cálculo financeiro na vida de um cidadão. Gosto de dizer que você ter noção de finança é algo que já nasce consigo, né? Eu acho que cada pessoa ela nasce com uma noção de manipular dinheiro. Acho que bolsa é o ponto fraco de todo mundo. Independente da sua classe social, o dinheiro é importante para sua sobrevivência. Independente do seu nível educacional, o dinheiro é importante para sua sobrevivência. E aí no livro da Carolina isso fica claro em vários trechos da importância do dinheiro na vida dela. E que mesmo sem o estudo, mesmo sem uma formação plena, o domínio que ela tem com as suas finanças, tá? Nesse trecho aqui, que diz: eu não tinha um tostão para comprar pão, então lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Logo nessa primeira, né, nesse início de texto, eu destaco uma ideia que eu gosto de dizer que é uma ideia de equivalência. Quando ela compara o serviço dela, né? Lavei 3 litros e troquei por pão, ou seja, o serviço dela equivale ao alimento que ela queria receber. Logo em seguida vem: recebi 65 cruzeiros, comprei 20 de carne, 1 de toucinho, 1 de açúcar, 6 cruzeiros de queijo. Bom, repara a noção que a Carolina tem da quantidade do capital que ela tinha em mãos e aí as distribuições que ela faz com esse dinheiro, ou seja, noções de operações básicas de matemática, por exemplo, eu vejo nesse pedaço desse trecho. Uma outra parte do livro onde eu consigo ver, né, as relações com a matemática aparecendo, vem nesse trecho a seguir. Catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros. Fiquei com 71 cruzeiros. Só nesse pedaço, a gente vê de novo que ela tem uma noção, sim, de como controlar o seu dinheiro e as operações básicas que ela faz ali no meio. Se ela recebeu 10 cruzeiros e ficou com 71 cruzeiros, eu consigo ver uma questão de adição, tá? Ou o contrário, né? A subtração. Além disso, ela diz: dei 30 para os sapatos, fiquei com 41. E não ia dar para comprar café, pão, açúcar, arroz e gordura. De novo, a noção com as operações básicas. De novo, ressalto, Carolina, ela não teve o estudo completo, mas isso não interferiu na vida dela, assim como não interfere na vida de muitas pessoas na hora que se trata de sobreviver, tá? De necessidades. Bom, educação matemática e financeira que aparecem no livro. Eu gosto de dizer que a educação matemática ela vai
principalmente a educação financeira, ela vai muito além de só saber manipular dinheiro, né? Ela vai também para questão de tomada de decisão, de escolhas, tá? Então, tudo que a gente faz com o nosso dinheiro, onde a gente investe, são questões de escolhas, tá? E que vão de acordo com os nossos interesses na vida, o que a gente almeja, deseja alcançar e assim vai. No livro eu tenho destaquei, dois momentos onde eu vejo isso acontecer. Primeiro é quando o filho de Carolina diz: "Não fique triste, mamãe. Nossa Senhora Aparecida há de ter dó da senhora. Quando eu crescer, compro uma casa de tijolos para a senhora." O segundo momento é a Carolina, né, relatando que o filho dela disse: "Mamãe, quando eu crescer, eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupas, não tem rádio, não faz casa de tijolo." Bom, isso aqui para mim são dois momentos claros de tomada de decisão, de escolhas em relação às suas finanças, tá? Essas falas do filho de Carolina são totalmente retiradas, esboçadas a partir da própria vida dele. Ele vive numa comunidade onde ele vê diversas pessoas passando por dificuldades financeiras, assim como a mãe dele passa, mas ele repara uma diferença naquelas pessoas que passam por uma dificuldade financeira e que, quando têm dinheiro, investem, fazem escolhas que são, como é que eu posso dizer, positivas, que vão agregar alguma coisa, e pessoas que, quando vêm dinheiro, recebem dinheiro, fazem uma escolha que não vão fazer com que ela mude a sua realidade naquele momento. Por exemplo, na questão quando ele diz que o homem que bebe não compra roupas e não consegue ter casa de tijolo. Ele tem uma total noção que se ele recebe um dinheiro, ele investe com bebida, ele não vai evoluir. E que vai totalmente contra ao desejo dele, que é o de, quando eu crescer, compro uma casa de tijolos para a senhora. E aí eu faço aquela pergunta, né? Quem não tem um desejo, um sonho que envolve uma escolha financeira, um investimento correto do seu dinheiro? Eu acredito que muita gente tenha. Bom, sala de aula e realidade dos alunos. Por que trazer a realidade de alunos para a sala de aula, né? Acredito e sempre bato nessa tecla que acho que a melhor chance de você captar os seus alunos, de você se integrar a eles, integrar a sua disciplina a eles, principalmente falando de matemática, é quando você consegue levar para a sala de aula coisas, contextos que conversem diretamente com o que esses alunos vivem, com o que esses alunos conhecem, passam e tudo mais. E com isso, você conseguindo relacionar a sua disciplina, relacionar a matemática com a vivência deles, faz com que você consiga, de certa forma, ganhar essa turma, para se ganhar a atenção e o interesse da turma para você e para o seu conteúdo. E aí, a partir do próprio livro da Carolina, eu trouxe exemplos de como isso poderia ser feito. Nesse trecho de 28 de maio de 58, que diz: "Aqui na favela há os que fazem barracões para residir e os que fazem para alugar. E os aluguéis são de 500 a 700. E os que fazem barracões para vender gasta 4.000 cruzeiros e vendem por 11.000 cruzeiros." Bom, esse trecho desse livro mesmo é um exemplo de fácil acesso, de fácil vivência, né? Porque seja na comunidade ou seja na rua, há quem viva, quem tire sua renda a partir de imóveis, seja com aluguel, compra e venda. E aqui eu consigo trabalhar com algumas coisas que relacionam a matemática, que relacionam as questões financeiras. Por exemplo, a ideia de acúmulo de capital, ideia de juros, ideia de lucro e valorização. Lucro e valorização eu destaco, por exemplo, na etapa que diz: "Gasta 4.000 cruzeiros e vendem por 11.000 cruzeiros", tá? Então é um exemplo bem do dia a dia, bem comum de se encontrar, que é relatado no livro e que dá para a gente implementar na sala de aula com os conteúdos matemáticos. Aqui, através de um trecho do livro também, eu vou trazer um exemplo de um enunciado que pode ser criado. Bom, o trecho diz: "Já faz 6 meses que eu não pago a água, 25 cruzeiros por mês." E que enunciado eu poderia pensar nisso?
Esse trecho, ele deixa claro para mim, por exemplo, que há uma dívida, né? 6 meses sem pagar uma conta, então você cria uma dívida. E aí um exemplo de 3 de enunciado seria: considerando que para cada mês da dívida incida uma taxa de 0,5% ao mês a juros simples, determine o valor a ser pago por Carolina ao final de 6 meses. Ou eu também posso pegar esse mesmo contexto, né, e no lugar de explorar juros simples, explorar a juros compostos, tá? Bom, essas são imagens de definições de alguns termos que apareceram no, nessa apresentação e que aparecem também nas ideias que aparecem no livro de Carolina, como, por exemplo, de juros e investimentos, imagens que estão expostas no CCBB, lá no centro do Rio. Aqui ao lado eu ainda tenho mais dessas imagens, aqui com a definição de encargo e reajuste, e eu tenho uns trechos onde eu poderia ter essa ideia que é dada. Por exemplo, na ideia de encargo, que é um termo geral utilizado para nomear valores que as instituições financeiras cobram de determinados clientes por serviços feitos. Então, onde eu poderia ter essa. Claro que no livro da Carolina, né? Lembrando que é um relato de uma vivência dentro de uma comunidade, então eu não tenho essa atuação do serviço público, que seja, deveria ter, mas eu não tenho isso acontecendo diretamente dentro das comunidades, então assim, onde eu tenho essa ideia de encargo no trecho dela. É quando ela diz o seguinte: o Orlando ligou a luz, agora tem que pagar 75 cruzeiros por mês, porque ele cobra 25 por bico. Então, supondo que isso fosse formalizado, onde estaria acontecendo esse encargo? Quando ela paga R$ 25 pelo serviço que é feito. Questão de reajuste é quando ela fala dos preços. Logo lá no início que eu falei da macarronada, bom, se ela diz que da macarronada, do feijão e do arroz, né? Se ela diz que o feijão e o arroz abandonaram, é porque antes ela conseguia ter acesso ao feijão e arroz. No entanto, o valor desses alimentos sofreram com o reajuste e agora ela não tem mais esse acesso. E o outro trecho é: passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Então tem essa questão de oscilação de preço, de reajuste de preço, ok? Aqui é um pedaço que tá também no CCBB, sobre Carolina, e aí eu coloquei porque eu acho importante evidenciar a importância dela, independente da classe que Carolina vivia, independente do estudo, e outra, a importância de uma mulher negra e de como foi o trabalho dela, de quão exemplar ela era, de quão além. É porque eu digo que Carolina ela realmente era além, tá? Então ela no CCBB, na parte do museu que é dedicada à história do dinheiro no Brasil, tem um trecho que fala de Carolina. Logo ao lado são as moedas, né, de cruzeiro, a nota de cruzeiro, que são também mencionadas no livro por serem as moedas que eram da época a qual o livro se passava. Bom, algumas referências bibliográficas e é isso.